A natureza está em perigo. O equilíbrio do planeta está ameaçado. Tsunamis estão destruindo cidades. Terremotos estão soterrando milhares de vidas. Enchentes estão desabrigando centenas de famílias. Furacões estão varrendo em segundos tudo que existe pela frente. E as queimadas estão cada vez mais devastadoras e perigosas. O ser humano, com seu poder de raciocínio como nenhum outro ser da Terra, aprendeu a utilizar os recursos naturais para viver com mais conforto e tranquilidade. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Porque o ser humano é capaz de destruir a natureza, mesmo sabendo que um dia ela pode acabar. Os recursos da natureza sempre estiveram disponíveis. Mas com o crescimento das cidades, o aumento das indústrias, a agricultura, a pecuária e o consumo desordenado, está tudo se esgotando. E nossa missão é mudar esse jogo. Em Mato Grosso, o grande problema que afeta o meio ambiente e a saúde de todos são as queimadas. Ela prejudica o planeta, acelerando o aquecimento global. Aquecimento global. Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra. Está acabando com a camada de ozônio. Camada de ozônio. Esta camada tem a propriedade de absorver a radiação ultravioleta do Sol. As queimadas fazem alterações drásticas no clima e prejudicam a saúde e qualidade de vida das pessoas. É fundamental o Corpo de Bombeiros trabalhar nessa parte preventiva, ir às escolas, ir aos municípios, fazer as palestras, mostrar os danos e prejuízos que podem ser causados pelos incêndios florestais, que podem causar inclusive danos dentro das cidades. O exemplo é de Marcelândia, que começou um fogo na área rural, o vento foi levando, e o incêndio florestal fica à mercê dos ventos, foi levado para dentro de uma localidade com várias casas de madeira e trouxe muitos prejuízos, animais mortos, pessoas desesperadas, centenas de pessoas desabrigadas por causa do fogo que começou de uma forma irresponsável e inconsequente na área rural e que, por força dos ventos, foi trazido para uma área urbana e fazendo aquela tragédia lá em Marcelândia. Há muito tempo, o homem vem usando as queimadas como alternativa nas zonas rurais. Mas hoje, existem técnicas corretas e que não agridem a natureza, o planeta e a saúde das pessoas. As queimadas, elas agridem o aparelho respiratório porque elas fazem com que um grande número de partículas estejam suspensas no ar. Então você respira o ar ele deve ter uma qualidade que ele perde. E essas partículas entram profundamente dentro do pulmão porque as queimadas coincidem com o período da seca, que as partículas estão pequenas, né? Quem mais sofre com isso são as pessoas que têm menos defesa, são as crianças e são os idosos. E a gente tem um grande número de óbitos, uma grande sobrecarga no sistema de saúde. E os custos, com certeza, os custos são exorbitantes para o Estado. Então, além da questão humana, de sofrimento humano, tem todo um grande gasto envolvendo esse tipo de doença. Atitudes corretas ajudam o meio ambiente e a saúde das pessoas. Não queime e não deixe queimar o lixo ou folhas secas do quintal. Limpe os terrenos baldios, evitando a queimada urbana acidental e a proliferação de doenças. Existem alternativas também nas zonas rurais. Na propriedade rural, aqui onde a gente pratica plantio de soja, milho e algodão, a gente faz algumas práticas para conservação de solo, que é plantar uma cultura após a outra sem uso de grade, sem uso para remover o solo. Há vários anos que não se utiliza mais a questão do fogo para fazer limpeza de áreas. E aí a gente desenvolveu um sistema de plantio de eucalipto consorciado com braquiária para estar utilizando a área com gado de corte
juntamente com o eucalipto, fornecendo madeira para o futuro. Existe essa experiência no estado de Mato Grosso, é uma atividade pioneira, que é a formação de brigadas indígenas no nosso território. O índio ele tem uma cultura diferenciada, há necessidade da gente respeitar essa cultura, fazer que o indígena observe que ele pode sim utilizar o fogo, porque faz parte do seu dia a dia, mas com algumas atividades preventivas, algumas precauções, porque nós temos também que preservar uma das coisas que eles mais adoram, que é a natureza, em que em atitudes simples que sejam, hoje podem melhorar o nosso futuro. Utilizar fogo deixa o solo pobre de nutrientes e os gastos para deixá-lo produtivo novamente são muito altos, além das plantas que nascem nesse local ficarem mais sensíveis às pragas e doenças. E em tempos de festas juninas ou comemorações, nem pensar em soltar balões, fogos de artifício ou acender fogueiras. Muitas vezes, a diversão pode virar tragédia. Com autorização do proprietário, utilize terrenos baldios para cultivar plantas e hortas. No período de estiagem, o ar fica muito seco e no período de queimada é muito importante evitar atividades físicas por causa da baixa umidade do ar. É preciso tomar muito líquido e buscar umidificar os ambientes em casa e no trabalho. Com atitude simples e todos unidos, vamos mudar Mato Grosso. E agora que você já sabe de tudo isso, está preparado para ser um amigo da natureza. Ensine seus pais, primos, tios, amigos e vizinhos. Todos que possam ajudar nessa luta. Mato Grosso, unido contra as queimadas.